agora para falar com o vereador reeleito aqui em Blumenau, Alexandre Matias, do PSDB, que está com a gente. Bom dia, vereador, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá, uma satisfação poder estar com vocês aqui novamente, falando um pouquinho, né, do nosso mandato, das nossas ações aqui pela uma cidade cada vez melhor. Eu posso dizer vereador licenciado, né? Porque o senhor ontem anunciou na Câmara de Vereadores que está retornando ao comando da Secretaria Municipal de Educação e hoje, né, já está reassumindo a pasta, né, vereador? Sim, ontem eu recebi a nomeação do prefeito Mário e da vice-prefeita Maria Regina, me reconduzindo ao cargo de secretário municipal de Educação. Eu, antes do processo eleitoral, no momento em que a gente estava combinando o meu desligamento da secretaria, lá em abril desse ano, para poder concorrer à eleição ao cargo de vereador, já havia feito essa solicitação ao prefeito Mário, à vice-prefeita Maria Regina, de que, independente do resultado, eu gostaria de fechar essa gestão, esse ciclo, que se encerra no dia 31 de dezembro, junto com o prefeito Mário, com a vice-prefeita Maria Regina. E, como você muito bem disse hoje, então estou retornando a CEMED, retornando à Secretaria Municipal de Educação. Bom, eu vou começar por esse lado, porque eu acho que, não sei se o senhor concorda comigo, essa questão da educação tem tudo ou muito a ver com a expressiva votação que o senhor fez nessa campanha eleitoral, né? Se a gente remeter a 2020, são 3.000 votos a mais, né? O senhor mais do que dobrou a sua votação. Mas essa questão da educação começou meio turbulenta para o senhor, né? Quando o nome do senhor foi anunciado para ocupar a Secretaria de Educação, houve uma certa resistência no setor aqui em Blumenau. E o senhor deixou a Secretaria de Educação para fazer a campanha com um nome muito elevado. Queria que o senhor contasse um pouco disso, dessa história, né? Porque eu acredito que o senhor também tenha se encontrado na educação. Jorge, essa história ela é bem interessante. Eu recebi, no dia do meu aniversário, em 2022, dia 15 de dezembro de 2022, eu recebi o convite, o presente do prefeito Mário e da vice-prefeita Maria Regina para substituir a secretária Patrícia Líders, que estava no cargo há 7 anos, que vinha fazendo um excelente trabalho e que naquele momento tinha recebido o convite do governador Jorginho para ser secretária adjunta de Educação do governo do estado. E naquele momento eu falei ao prefeito e à vice-prefeita de que eu não tinha dúvidas de que daria um certo ruído na rede em função de eu ser o primeiro secretário de Educação que não vinha com uma ligação umbilical com a rede, ou professor, ou diretor, ou qualquer ligação mais direta. E assim foi, né? A gente teve no começo uma certa resistência, mas eu sempre usei essa resistência como combustível no nosso trabalho, na nossa dedicação, buscando sempre, junto com a gestão, junto com os técnicos, as melhores decisões na busca aí de uma educação cada vez melhor. E eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, com o passar do tempo, né, depois desse 1 ano e 4 meses, durante o nosso primeiro momento na gestão, com a receptividade, como a gente conseguiu daquele momento um pouco mais traumático, reverter isso e receber o carinho da rede, inúmeros profissionais de educação que me abordaram e me disseram: olha, eu fui um daqueles que fui para a rede social, que critiquei, que contestei, mas hoje eu dou a mão à palmatória de que você fez a diferença na educação. Isso não tem preço que pague, Jorge, isso não tem eleição, essa é a gratificação de você ter se dedicado, ter se doado, ter feito o seu trabalho com amor e ter esse resultado sem sombra de dúvidas, o combustível para a gente continuar trabalhando pela educação do nosso município. E nesse resto de ano e de mandato também de uma gestão pública, né, o que é possível ainda fazer pela educação? A gente tem bastante situações aí para terminar esse ciclo, Jorge. Nós temos algumas obras ainda a serem entregues, né? Nós conseguimos implementar, na minha passagem pela Secretaria de Educação, o maior plano de investimentos na estrutura física da rede pública municipal,
com o aval do prefeito Mário, da vice-prefeita Maria Regina, mais de 150 milhões de reais foram e estão sendo investidos na estrutura física dos nossos educandários, que, diga-se de passagem, ficou um tempo considerável e sem ter esse investimento significativo, sem ter esse olhar atento à questão estrutural, e com certeza isso faz a diferença também na parte pedagógica. Então a gente vai continuar com esse mesmo enfoque, com essa mesma tocada, sendo muito criterioso com a melhoria da estrutura física. Nós temos algumas situações pedagógicas, né? A ampliação do ensino bilíngue no município é também uma grande ação do governo municipal e que a gente tem também que se dedicar para poder expandir isso cada vez mais. A própria educação em tempo integral também é uma ação muito interessante que a gente também tem que expandir cada vez mais. Durante a minha gestão, nós conseguimos desatar 2 nós importantes, que eram 2 CIs que estavam desde 2016 parados. A gente conseguiu desburocratizar, conseguiu entregar esses 2 CIs. Um foi o Leonides Vesterbe, ali ao lado da Vidal Ramos, no Vosta, e o outro foi o Elfrida Fischer Vieira, lá no Jardim Germânico, na Itopravazinha. E temos ainda até o final desse ano, eu tenho esse compromisso de tentarmos desburocratizar também o último CI, que ainda está parado, que é o CI Jacó Anderle, ali na rua Radialista Rodolfo Sestrem, na Itopravazinha, e que é um compromisso de a gente, pelo menos, tentar iniciar as obras até o final desse ano para poder entregar mais esse educandário para o nosso município. Com essa aceitação que o senhor teve na educação, o senhor se vê preparado para ser novamente chamado para ocupar esse cargo com o novo governo de Egídio Ferrari, que tem, né, a vice-prefeita eleita Maria Regina do seu partido, do PSDB. Jorge, o senhor gostaria de se manter como secretário de Educação na próxima gestão? Logo que eu assumi a Secretaria de Educação, um dia eu fui fazer uma visita numa escola e a professora me disse que quem era picado pela mosca da educação nunca mais permaneceria a mesma pessoa. E eu posso dizer de coração aberto de que eu fui picado por essa mosca. Eu, graças a Deus, hoje eu me satisfaço enquanto gestor municipal de educação, dando a minha contribuição para o futuro das nossas crianças e, consequentemente, para o futuro da nossa cidade. Eu não conversei ainda com o nosso futuro prefeito, o delegado Egídio, a respeito de governo, de ações, de contribuição para o município. Eu sempre digo, Jorge, que eu não estou atrás de um emprego, eu estou atrás de poder contribuir com o governo e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu não tenho dúvidas que a gente deve conversar e ao longo das próximas semanas. Ficaria muito honrado se eu tivesse essa oportunidade de continuar trabalhando, de continuar ajudando a educação do nosso município, mas volto a dizer que a gente ainda não sentou para conversar a respeito e eu vou respeitar o tempo do prefeito Egídio para a gente poder, no tempo dele, conversar a respeito se a gente vai ter essa oportunidade ou se ele prefere que eu permaneça na Câmara de Vereadores. Por que o senhor acha importante continuar como secretário da Educação? O que o senhor tem de planejamento, né, e de aplicações que poderiam ser feitas durante essa nova gestão municipal? Jorge, na primeira passagem pela educação eu fiquei 1 ano e 4 meses e ainda passando por turbulências bem fortes, como por exemplo o que aconteceu no Cantinho Bom Pastor, que acabou exigindo bastante na questão da gestão e também na força de replanejamento, porque eu assumi em janeiro, estava implementando um ritmo de trabalho, um planejamento que ia acontecer nos meses seguintes, e aí veio o dia 5 de abril e acabou bagunçando todo o nosso planejamento, seja planejamento de execução, planejamento pedagógico, mas principalmente planejamento orçamentário. É importante nós relembrarmos que o município investe quase 20 milhões de reais por ano na contratação de vigilância armada para as nossas escolas, os nossos CIs, que são 131 unidades, 151 postos, 302 vigilantes armados. Então, isso fez com que a gente tivesse que remodelar o nosso orçamento e, como não existe dinheiro novo, a gente teve que, como um cobertor curto, tampar um espaço e, obviamente, que outros espaços acabaram ficando descobertos. E,
respondendo diretamente a sua pergunta, eu tenho sim algumas ações que a gente gostaria de implementar. Eu acredito que vem de encontro ao que a gente já conversou com, então, candidato a prefeito e futuro prefeito de Blumenau, Egídio, na questão do aumento da compra de vagas na rede privada, para a gente diminuir a nossa fila de espera na educação infantil, melhorar e avançar nas questões relacionadas ao ensino fundamental, a questão do ensino bilíngue, continuar a entrega de material uniforme escolar de forma gratuita para os nossos estudantes, que eu não tenho dúvidas, foi um diferencial que aconteceu esse ano na rede pública municipal. Há muito tempo o prefeito Mário já tinha essa vontade, junto com a vice-prefeita Maria Regina, e com a nossa dedicação, a dedicação da nossa equipe, esse ano a gente conseguiu botar em prática essa grande ação. Mas tem orçamento para manter essa entrega no ano que vem, secretário? Tem sim. A gente já até está encaminhando já o processo de compra, de licitação, tanto do material quanto do uniforme, para ter o tempo hábil de superar a parte burocrática e ainda quem venha a vencer esse certame tenha também o tempo hábil para poder produzir e entregar esse material até o início das aulas no ano que vem. Então, já tem esse orçamento pré-reservado para poder continuar essa ação, que, como foi dito no processo eleitoral, é uma obrigação e uma responsabilidade do futuro prefeito Egídio continuar com essa ação. Certo. Como é que o senhor avalia a participação do senhor no processo eleitoral, né? Essa campanha, a gente já viu aqui que a educação foi fundamental para todo esse resultado, mas além disso, né? Como é que o senhor faz uma avaliação? Jorge, eu sempre analiso cada processo eleitoral de forma isolada, né? A gente não tem como comparar 2020 com 2024. Primeiro, 2020 nós tínhamos um número de candidatos que era quase o dobro do que nós tivemos esse ano. O número de eleitores também aumentou, apesar dos votos válidos serem muito parecidos, mas a gente tinha a possibilidade aí de ter um número de votantes e votos válidos maior do que 2020. Mas, independente disso, eu saí com o coração muito tranquilo desse processo eleitoral, por todo o carinho, todo o reconhecimento que nós recebemos ao longo do processo, ao longo da nossa caminhada. Eu recebi apoio de servidores, tanto da Secretaria de Educação, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu também tive a oportunidade de gerir, e também por servidores da Prefeitura, servidores efetivos, sem qualquer tipo de gratificação, sem qualquer necessidade de se exporem, até de fazer bandeiraço em sinaleira, entregar panfleto nas residências, nos sinais da nossa cidade, mas eles estavam ali por se identificarem com o nosso modo de trabalho, por se identificarem e até em forma de gratidão pela forma com que a gente fez gestão nas pastas que nós passamos. Então isso é de uma gratificação, de um agradecimento da minha parte enorme, e eu não vou ter palavras aqui, né, para agradecer a todos por todo esse carinho e toda essa entrega que foi o nosso processo eleitoral. Todo esse trabalho, esse carinho, essa dedicação, culminaram aí a 5.037 votos, uma eleição muito gratificante para mim. Conseguir superar a marca dos 5.000 votos é para poucos aqui na nossa cidade, e eu recebi essa votação primeiro com muita alegria, com muita felicidade, coroando o nosso trabalho por onde nós passamos, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade. Responsabilidade do peso desses 5.037 votos que confiaram em Alexandre Matias o seu voto de confiança para a gente continuar trabalhando pela cidade. Independente se vai ser na Câmara de Vereadores, se vai ser na Secretaria de Educação, o que eu disse no processo eleitoral é de que vocês podem continuar contando com o Alexandre Matias na busca de uma cidade cada vez melhor. É esse o meu compromisso com a cidade de Blumenau, é esse o meu compromisso com o eleitor blumenauense. E a avaliação da participação do PSDB nesse processo, né? A Federação PSDB Cidadania tinha 3 cadeiras na Câmara, acabou perdendo uma cadeira nessa eleição, né? Vocês esperavam pelo menos manter o número de parlamentares neste ano? O que faltou para se manter essas 3 cadeiras? Com relação à avaliação partidária, Jorge, eu que já tive a oportunidade de presidir o PSDB aqui no nosso município com muita honra, eu faço 2 avaliações importantes. Primeiro, para a eleição proporcional para a Câmara de Vereadores,
a nossa expectativa, a nossa vontade era de que a nossa federação com a cidadania pudesse reconduzir os 3 vereadores, o vereador Bruno Cunha, eu e o vereador Maurício Gol, para a Câmara de Vereadores. Essa era a nossa vontade, para isso que nós vínhamos trabalhando já há algum tempo, na busca de uma nominata forte, para que se fosse possível a recondução de 3 cadeiras. Infelizmente nós tivemos algumas baixas, né? Nós tivemos o ex-vereador Yentes Mantel, que era nosso filiado histórico e que de última hora acabou saindo do PSDB e indo a um outro partido, e tivemos também a desistência do intendente Leandro Índio da Silva, lá na Vila Itopava, que tinha uma boa eleição, bem encaminhada, lá como representante daquela comunidade, e que também definiu de que não mais seria candidato. Então essas 2 perdas realmente acabaram impactando no nosso número de votos da federação, o que infelizmente fez com que nós perdêssemos uma cadeira na Câmara de Vereadores, sendo reeleitos então o vereador Bruno Cunha como mais votado da cidade e eu com 5.037 votos. Com relação à eleição majoritária, é importante a gente destacar aqui o papel, mais uma vez, crucial do PSDB nessa eleição. Exemplo do que já foi com a eleição do prefeito Mário Wildebrand, quando nós indicamos a vice-prefeita Maria Regina para compor a chapa. Nessa eleição também foi de muita importância a participação do PSDB, principalmente com a vitória em primeiro turno. Nós tínhamos uma candidata que até então era, no nosso entendimento, a candidata Maria Regina, que poderia fazer a diferença nessa eleição, mas pelo seu espírito coletivo, pelo seu espírito de colocar a cidade, os interesses da cidade em primeiro lugar, ela abriu mão da eleição na cabeça de chapa, a prefeita de Blumenau, para compor com o delegado Egídio, e o resultado eleitoral comprova de que essa decisão foi uma decisão acertada, com eleição em primeiro turno, que acabou pegando muitas pessoas até surpresas em função dessa eleição. Vocês também foram surpreendidos? A gente tinha pesquisas, tracks internas para todos os gostos, né? Eu digo que a gente podia acreditar em várias vertentes. Na vertente de primeiro turno, sim, a gente tinha algumas pesquisas nesse sentido, mas tinham pesquisas diferentes, dizendo até de que o candidato da oposição, na última hora, tinha passado o delegado Egídio e tudo mais. Então, a gente ficou um pouco assim, sem saber no que acreditar, mas eu sempre disse, por fazer uma campanha muito capilarizada, né, e a educação me deu essa capilaridade, eu tive a oportunidade durante a eleição de ir lá no Salão Zinders, lá no extremo da Vila Itopava, onde as pessoas lá me reconheceram como secretário de Educação das ações que nós havíamos feito, e isso, com certeza, a educação me polarizou muito, me potencializou muito nessa eleição. E quando eu caminhava pelas ruas da cidade, no contato com a população, eu sentia que a gente tinha uma grande possibilidade de vencer essa eleição em primeiro turno para prefeito. Então, eu sempre dizia isso nas conversas com quem eu falava da coordenação da eleição, de que sim, a gente estava sentindo isso nas ruas e que era muito possível, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, de encerrar esse processo em primeiro turno. E graças a Deus assim foi, né, com a grande eleição aí do delegado Egídio, chancelado pelas urnas, também num voto de continuidade ao governo do prefeito Mário, que tem um alto índice de aprovação do seu governo. Eu não tenho dúvidas que o prefeito Mário também é um grande responsável por essa eleição em primeiro turno, porque ainda no sábado, pré-eleição, caminhando na rua 15 de novembro, com o prefeito Mário e com a vice-prefeita Maria Regina, eu tive a oportunidade de presenciar as pessoas parando o carro no meio da rua para querer bater uma foto, para querer receber um aceno do prefeito Mário e da vice-prefeita. Então, com esse apoio, com toda essa conjuntura do PSDB, do prefeito Mário, do trabalho do delegado Egídio, com a força do 22, foi que essa eleição foi definida em primeiro turno. Secretário, atualmente, né, o senhor se licenciou da Câmara de Vereadores, o Silvio Zimmermann vai assumir a vaga do senhor na Câmara de Vereadores. Caso o senhor venha a permanecer na Secretaria de Educação com a nova gestão, quem assumiria a vaga do senhor na Câmara de Vereadores seria Maurício Gol. Exatamente. Hoje, com a minha licença da Câmara, o nosso primeiro suplente na eleição de 2020 é
o vereador Silvio Zimmermann, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, ex-secretário de Cultura aqui do nosso município, e que, não tenho dúvidas, fará aí um excelente trabalho ao longo desses próximos 75 dias até o final do ano, e com uma possível, né, se vier a acontecer um convite para compor o colegiado do futuro governo, o nosso primeiro suplente é o vereador Maurício Gol, e eventualmente isso acontecendo, ele sim seria o titular da pasta nesse período em que eu estivesse licenciado. O senhor deve conversar com o prefeito eleito? Sim, eu já tive uma conversa inicial com o chefe de gabinete do prefeito eleito, do delegado Egídio, na Assembleia, que é o Denis Cotini. Conversamos essa semana e, em função aí de algumas agendas que o futuro prefeito tem na capital, muito provavelmente essa semana ou semana que vem, mais tardar, a gente deve estar sentando também para poder contribuir com o novo governo, poder dar nossas sugestões, seja como vereador, seja como secretário atual de Educação, também na busca aí de a gente poder concretizar ações para poder melhorar cada vez mais a educação aqui do município. Obrigado pela participação do senhor. Jorge, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí a grande audiência da Rádio Itaberá, e mais uma vez agradecer a todos, né, que nos auxiliaram, que nos ajudaram nessa caminhada eleitoral. Foi muito gratificante, muito emocionante ter conseguido superar aí a marca dos 5.000 votos, 5.037 votos de confiança na nossa cidade, e que eu vou honrar cada um desses votos com muito trabalho e muita dedicação, como eu venho fazendo ao longo dos últimos 8 anos da minha vida pública. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alexandre Matias, vereador reeleito pelo PSDB, que está retornando ao comando da Secretaria de Educação de Blumenau a partir de hoje. Conversou aqui com a gente